Segundo Samuel, capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma a ela. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Amnon deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar, em casa: vai à casa de teu irmão Amnon e prepara-lhe alguma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Amnon, e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez bolos e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Amnon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Amnon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma do que me servires. Tamar pegou os bolos que havia preparado e os levou ao seu irmão Amnon, no quarto. Quando ela os trouxe para que ele comesse, Amnon a agarrou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu, serias como um louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E Amnon lhe disse: vai embora daqui. Então ela lhe respondeu: não há razão para me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que fizeste. Mas ele não lhe quis dar ouvidos. E, chamando o servo que estava com ele, disse-lhe: manda esta mulher embora e fecha a porta depois que ela sair. Ela vestia uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a mandou para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica longa que vestia e pôs as mãos sobre a cabeça, andando e chorando. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou: teu irmão Amnon esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas teu irmão. Não te perturbes por isso. Assim, Tamar ficou desolada, na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ele ter forçado sua irmã Tamar. Depois de 2 anos, Absalão tosqueava o rebanho em Baal-Razor, na fronteira com Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Absalão foi falar com o rei e disse: agora o teu servo está tosqueando. Peço que o rei e seus servos venham com o teu servo. Porém, o rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão insistiu com ele. No entanto, ele não quis ir, mas lhe deu sua bênção. Absalão lhe disse: ao menos, deixa ir conosco meu irmão Amnon. Porém, o rei lhe perguntou: para que ele iria contigo? Mas, como Absalão insistiu com o rei, este deixou Amnon ir com ele e também os outros filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: ficai atentos. Quando Amnon estiver alegre por causa do vinho e eu vos disser: feri Amnon, então o matai. Não tenhais medo, não sou eu quem está ordenando? Esforçai-vos e sede corajosos. Os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado.
Então todos os filhos do rei se levantaram e fugiram, montando cada um na sua mula. Enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou a Davi um boato, que dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles sobreviveu. Então o rei se levantou, rasgou as vestes e jogou-se no chão. Da mesma forma, todos os servos que o auxiliavam rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, lhe disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão havia decidido fazer isso, desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Não acredite o rei, meu senhor, que todos os filhos do rei morreram, porque só morreu Amnon. Porém, Absalão fugiu. E o moço que estava de guarda, ergueu os olhos e viu muita gente no caminho atrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Os filhos do rei estão chegando. Aconteceu conforme o teu servo disse. Quando ele acabou de falar, os filhos do rei chegaram e choraram bem alto. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Mas Absalão fugiu e foi até Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi chorava por seu filho todos os dias. Tendo fugido para Gesur, Absalão ficou ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se sentia consolado acerca da morte de Amnon. Capítulo 14. Quando Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei só pensava em Absalão, mandou buscar em Tecoa uma mulher astuta e lhe disse: Finge que estás de luto, põe vestes de luto, não ponhas óleo aromático e finge ser uma mulher que está chorando há muitos dias por um falecido. Vai falar com o rei e dize-lhe isso. Então Joabe lhe determinou o que deveria dizer. A mulher tecoíta foi falar com o rei. Prostrou-se com o rosto no chão, saudou-o respeitosamente e disse: Salva-me, ó rei. O rei lhe perguntou: Que tens? Ela respondeu: Na verdade, eu sou viúva, meu marido morreu. A tua serva tinha 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo, e não havia ninguém que os afastasse. Então um feriu o outro e o matou. Agora toda a família se levantou contra a tua serva, dizendo: Entrega-nos aquele que matou seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem matou, e para que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me restou, de modo que não deixarão nem nome nem remanescente sobre a terra a meu marido. Então o rei disse à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. A mulher tecoíta respondeu ao rei: Ó rei, meu senhor, venha a maldade sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inocente o rei e o seu trono. O rei voltou a dizer: Traze a mim quem falar contra ti, e ele nunca mais te importunará. Ela disse: Que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que o vingador do sangue não faça mais destruição e não extermine meu filho. Então ele disse: Assim como o Senhor vive, nem mesmo um fio de cabelo do teu filho cairá no chão. Então a mulher disse: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei meu senhor. Ele respondeu: Fala. Então a mulher disse: Por que pensas tal coisa contra o povo de Deus? Ao dizer isto, o rei se condena, pois se recusa a trazer de volta o que foi banido. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se podem mais ajuntar. Porém, Deus não tira a vida, mas provê meios para que o que foi banido seja restaurado. E, se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me ameaçou, pois a tua serva pensava: falarei ao rei e ele fará conforme o pedido da sua serva. Que o rei me ouça e livre a sua serva da mão do homem que procura exterminar tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. A tua serva pensava ainda: que a palavra do rei, meu senhor, me dê um descanso, porque o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus para discernir o bem e o mal. O Senhor, teu Deus, seja contigo. Então o rei respondeu à mulher: Peço-te que não me escondas o que eu te perguntar. A mulher disse: Fala agora, ó rei, meu senhor. O rei então perguntou: Não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? A mulher respondeu: Tão certo como vives, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei, meu senhor.
Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele quem me disse tudo que tua serva deveria falar. Teu servo Joabe fez isso para mudar essa situação. Porém, meu senhor é sábio conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que acontece na terra. Então o rei disse a Joabe: farei o que pedes. Vai buscar o jovem Absalão. Joabe prostrou-se no chão e, fazendo reverência, abençoou o rei, e disse Joabe: ó rei, meu senhor, hoje o teu servo sabe que foi favorecido por ti, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão para Jerusalém. O rei disse: leva-o para sua casa, mas não venha à minha presença. Absalão voltou para sua casa e não foi à presença do rei. Não havia em todo Israel ninguém que fosse tão admirável pela sua beleza como Absalão. Ele não tinha defeito algum desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porque ficava muito pesado, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Absalão teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Assim Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ir ver o rei. Absalão mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo uma segunda vez, mas ele não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele planta cevada. Ide e incendiai-o. E os servos de Absalão puseram fogo no campo. Joabe se levantou e veio encontrar-se com Absalão, em casa, e lhe perguntou: por que os teus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu a Joabe: eu mandei te chamar, vem cá, para que te mande dizer ao rei, para que vim de Jesur. Seria melhor eu ter ficado lá. Agora, permite que eu me encontre com o rei. Mas, se sou culpado de alguma coisa, mata-me. Joabe foi à presença do rei e lhe contou isso. Então o rei chamou Absalão, e ele foi à presença do rei e prostrou-se no chão diante do rei, e o rei beijou Absalão.